Deus, boa noite, a graça e paz do Senhor Jesus. Espero que vocês estejam bem, espero que essa semana tenha sido uma semana de paz em meio à guerra, mas que seu coração tenha tido o refrigério do Senhor, que você esteja na direção do Pai, né, irmãos? Glória a Deus, eu estou aqui esperando chegar o link para mim, para a gente poder ir se comunicando, mas daqui a pouquinho chega. Bom, estamos aí com o Bíblia em Questão. Hoje nós vamos falar sobre idolatria, mas antes de explicar, quero que o pastor Janilson apresente. Pastor Janilson, que foi muito requisitado, eu estou aqui atendendo a pedidos. Veio uma enxurrada de pessoas no meu WhatsApp pedindo que o pastor Janilson voltasse, então eu falei com ele, por favor, já falei até para ele que ele precisava assumir conosco, não é verdade, gente? Uma quinta-feira por mês, pelo menos, para a gente ter esse momento aqui. Apresente-se, dê boa noite. Irmãos, boa noite, graça e paz a todos. Amém. Vocês são muito corajosos, né? De pedir para que eu voltasse. Eu até pensei assim, nunca mais volto lá, né? Não vão deixar, mas eu agradeço a oportunidade, a confiança. E queremos contribuir aí com o crescimento dos irmãos. O tema é bem vasto, não é? Mas vamos tentar aí trazer o máximo de informação para os irmãos. Eu trago um abraço da Igreja Palavra da Graça para a Igreja Cristo Salva as Nações. Amém. Deus abençoe a vida de vocês e dos pastores. E agradeço mais uma vez pela oportunidade. Glória a Deus. Lembrando, você que queira mandar uma pergunta ou se você tiver alguma dúvida no decorrer do programa, você pode enviar para o nosso zap, que agora eu esqueci o número, mas as meninas vão colocar aí no Facebook e no YouTube também. Mas se você também desejar sua pergunta, desejar deixar sua pergunta nos comentários, você também pode fazer isso. A gente vai falar hoje sobre idolatria e eu coloquei na chamada, pedi para colocar idolatria cristã. Mas até mesmo antes da gente começar a desenvolver o assunto, eu quero explicar que não existe idolatria cristã, né, pastor? Não. Antes que vocês aí comecem a escrever, a pastora Kézia está falando heresias, está pregando heresias. Que herege a pastora Kézia? Antes disso, deixa eu explicar. Só quis colocar mesmo idolatria cristã para a gente poder entrar em outros aspectos que a idolatria nos leva. Porque, como o pastor mesmo falou, é amplo. E, às vezes, nós cristãos, né, chamados cristãos, praticamos a idolatria muitas vezes até sem nem perceber. Eu não sei se o senhor viu, mas eu até fiz um vídeo, porque quando eu comecei a dar uma pesquisadinha, e olha que eu estava só no começo, pra gente já preparar esse dia de hoje, a gente começa a ver tantas coisas, porque quando a gente começa a falar sobre Deus e sobre determinados assuntos, o nosso olhar ele fica mais aberto, assim, a gente fica mais observador. E aí a gente vai observando algumas coisas e eu não me contive. Eu não me contive e fiz o vídeo falando sobre idolatria. Não sei nem se você ouviu. Vi. Fiz com medo danado, né? Porque eu ainda citei os nossos irmãos católicos. Depois eu pensei, meu Deus, os católicos vão me matar. Eu vi, vamos jogar um pouquinho de lenha na fogueira? Concordei em parte. Ah, meu Deus, já começou! Bora! Bom, como sempre, eu leio umas referências bíblicas, que é importantíssimo, e eu quero ler uma que está lá em Deuteronômio 7:25, diz assim: as imagens de escultura de seus deuses queimarás, a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois são abominação ao seu Deus. Para não ficar só no Antigo Testamento, eu quero ler em Romanos, o capítulo 1 e o versículo 22, que fala assim:
inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, na verdade, se a gente fosse pegar assim, vamos fazer uma lista de versículos de passagens que falam sobre idolatria, a gente ia ter uma lista bem vasta aí, não é o caso, né? Eu só pego de referências para você que está aí nos vendo entender que o que a gente vai falar aqui é de um assunto bíblico e não do que a gente acha. É baseado na Bíblia. Bíblia em questão. Amém? Antes de ir para a primeira pergunta, deixa eu dar as boas-vindas para o pessoal que já está por aqui. A igreja do pastor Janilson em peso, né? Pastora Jeane, que hoje não veio. A paz do Senhor para a senhora, Deus abençoe. A Laurita, o Cauã, eu tinha visto uma outra irmã aqui, mas... Elisete. Isso. Deus abençoe vocês. Irmãozinho. Exatamente. Augusto. O pessoal que estiver no YouTube, a gente só sabe que você está no YouTube se você dá um ok. Caso contrário, a gente não consegue ver. Mas abraço para vocês. Bom, vamos começar? Vamos. Depois o senhor fala do meu vídeo, tá bom? Pastor, o que é idolatria? Defina a idolatria para nós, porque eu acho que apesar de falarmos tanto sobre a idolatria, isso é uma percepção minha, tá? Gente, apesar que a gente fala tanto, a gente prega tanto, às vezes a gente critica tanto o irmão até de outra religião, mas às vezes nos falta o conhecimento, na verdade, do que é idolatria de fato. Então, é um tema interessante, né? Porque a idolatria cristã, como a pastora já disse, não existe idolatria cristã. Idolatria é a mesma, e talvez não, com certeza, quando você ouviu falar o tema, já pensou em romanismo, imagens de santos, escultura. É a primeira coisa que a gente pensa. Mas isso é idolatria? Segundo a Bíblia é. Mas, na verdade, a Bíblia vai deixar claro que idolatria é todas as vezes que a gente coloca alguma coisa ou alguém acima ou a mesma, vamos colocar assim, altura de Deus, na mesma equivalência. Então, quando você coloca a sua segurança ou confia em alguma coisa ou em alguém, isso é idolatria. Isso é idolatria. E ao invés de você adorar a Deus, ter toda a devoção a Deus, dedicação a Deus, você vai acabar negando a Deus e adorando a essas coisas, sendo que a sua adoração deveria ser ao único e verdadeiro Deus. É a Ele que nós devemos adorar. Mas antes... Sim, fique à vontade. Eu queria dividir essa definição de idolatria em mais 2 pontos. Né? Falamos o que é idolatria, mas a pastora leu Deuteronômio, leu Romanos, eu vou usar Romanos também, mas eu também quero usar Gênesis 3:6, tá? Gênesis 3:6 nos diz assim a palavra de Deus. Deixa eu pegar aqui, parece que Gênesis... Some, né? Sumiu. Aqui. Gênesis 3:6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, nós sabemos que antes houve diálogo, né, com a serpente. Né? Imagina, se ainda hoje, se alguém fosse conversar com a serpente, seria algo terrível. Imagina naquela época, né? Vamos dizer assim, houve diálogo. E ali é a origem da idolatria. Porque Deus havia dado uma ordem. Deus deu um conselho ao homem, uma ordem. E o homem, ele se voltou contra o conselho e a ordem de Deus. Por quê? Se a gente pegar, acabei saindo de Gênesis, mas aqui voltei.
Se a gente pegar aqui, versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, está falando do fruto, né? Se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher, então aí fala, vendo a mulher, concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida. O que acontece? O homem, ele comprou ali o conselho da serpente. Primeira coisa, preferiu o conselho da serpente do que de Deus. Então já negou a Deus. Segundo, a proposta da serpente é: sereis como Deus. Então ali começa a idolatria do homem. É a queda no pecado, o pecado original, mas também a idolatria. Por quê? A proposta da serpente é que o homem se tornaria como Deus. Depois, no versículo 8, nós vamos ver que o homem já está se escondendo de Deus, né? Desde então, o homem nunca mais deixou de correr de Deus. O homem, no seu pecado, ele corre de Deus. Mas por quê? É verdade. Porque o homem, ele quer viver na independência de Deus. Verdade. O homem não quer necessitar de Deus para nada, né? É muito difícil orar, tem que orar bastante tempo, esperar a resposta de Deus, ver se agrada a Deus. O homem quer a independência de Deus. E por quê? Porque ele deixou de cultuar a Deus, né? E começou a cultuar o seu próprio ventre. É o amor a si mesmo, é o culto de si mesmo. Então ele se volta contra Deus, porque ele vê a oportunidade de viver na independência, né? Então o homem, ele buscou ali a independência de Deus. Também quero usar aqui Romanos 1, 21 a 23, que a pastora leu. Ou seja, o que está dizendo Romanos? Romanos está dizendo que o homem ele não aceitou, né? Ele se volta contra Deus de tal forma, e Romanos 3 vai dizer que o homem é corrupto, inútil. Efésios 2 vai dizer que o homem está morto em seus delitos e pecados. É Deus quem o ressuscita, né? Espiritualmente nós estamos falando. E o que acontece ali? Os homens, eles não aceitam a revelação geral. Qual é a revelação geral? Quando o homem olha para toda a criação de Deus, ele já deveria reconhecer que há um Deus supremo por trás de tudo isso. Ele não reconhece. Outra, o homem nasce na sua consciência. O homem, quando nasce, ele vai crescendo, ele já sabe que existe Deus. Mas o homem revoga tudo isso. Ele diz não a Deus, ou seja, não faz caso de Deus, não reconhece que é Deus, não reconhece, não glorifica, e pior, ele começa então a criar o quê? Começa a criar imagens para adorar, porque o homem, ele precisa, ele busca por algo transcendente, superior, só que ele negou a Deus e ele começou a fazer imagens daquilo que pudesse reproduzir o divino. Então ele é o que nós vemos, né? Pega animais, aves, quadrúpedes, coisas corruptíveis, para colocar, para entronizar, para dizer que é Deus. Então, nisso o apóstolo Paulo está reclamando. Só uma definição do que é deuses, né? O que é deuses? Deuses é tudo aquilo que que faz parte, ou seja, é o pensamento coletivo na época das nações, que Deus falava para o povo de Israel: olha, não sirva aos deuses dos outros povos. Então o pensamento coletivo, o pensamento das nações, criavam a ideia que existia um Deus e depois faziam imagem dele. É o ídolo, né? Aí o ídolo é simplesmente a imagem do Deus, do resultado do pensamento coletivo das nações. Porém, todos foram criados, ou seja, o homem inverte a situação. Ele nega ao Deus Supremo e começa a adorar a criatura. Eu não sei por que, pastor, a necessidade que o homem tem. Isso é uma coisa que eu queria entender, assim, que eu não consigo entender. Qual é essa necessidade que o homem tem de adorar, assim, de tirar essa adoração de Deus, porque
É como você estava falando aí, resumindo assim rapidamente. Deus sendo o Criador, a gente quando nasce já é uma coisa que se dá para se notar, se perceber que existe um Deus todo-poderoso, um Criador que criou e sustenta tudo isso. Mas a gente parece que tem a necessidade de tirar toda a glória ou o poder, vamos dizer assim, né, desse Deus e transferir para outra coisa. E isso é uma coisa que no ser humano acontece tão naturalmente até. É a corrupção, é a natureza pecaminosa. O interessante é, isso eu vou falar no final novamente, né? Mas o apóstolo João vai dizer em 1 de João, capítulo 2, versículo 15, 16, que a amizade com o mundo é inimizade para com Deus. E como é que, o que é o mundo que ele está falando? É um sistema governado temporariamente e limitadamente, mas governado pelo inimigo, que Deus está acima de tudo e de todos. E o diabo, ele continua usando das mesmas estratégias que ele usou no Éden. Sim. E usou na tentação contra Jesus no deserto. Sim. Concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida. O que é soberba é da a vida? mesma. Orgulho e Sim. independência de Deus. Eu não quero Deus. Eu não quero ter que depender de Deus. Não quero ter que dar satisfação Sim. a um Criador. Não quero uma verdade absoluta. Eu quero a minha verdade. Sim. Então o homem continua. É isso mesmo. E na dificuldade de se relacionar com Deus, por quê? Porque sem Jesus, o que a Bíblia fala? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Com a dificuldade de se relacionar com Deus, porque sem Jesus não há possibilidade, porque Ele é quem quebra a inimizade entre o homem e Deus. Então, Exato. o que acontece? O homem, então, ele recria imagens ou forma ídolos no seu coração e vou mais além. É mais fácil você crer em algo que você está vendo e apalpando do que você crer em Deus pela fé. Sim. Deus é um Deus invisível, mas eu creio nele pela fé. Sim. E por que Deus, por exemplo, o povo de Israel, para eles não existe deuses. Ou melhor, para o povo judeu não existe deuses. Porque Deus, ele é divino, ele não é criado, ele sempre existiu. E os outros deuses, com letra minúscula, são criaturas. Que às vezes nós mesmos formamos, né? Augusto Caldeiras, a graça e paz. Anderson, boa noite, a graça e paz para você também. O André, seja bem-vindo. Presbítero Wilson. Presbítero, não vejo aqui. Wilson, sim, a paz. Paz do Senhor, irmão, seja bem-vindo. E a Mara, a Érica, o Elson, o pastor Elson, né? O pastor Elson fala assim: hoje algumas igrejas não têm bezerros de ouro, mas oferecem objetos ungidos e consagrados. Teria isso só mudado de nome. Calma aí, pastor Elson, que o senhor já está querendo polemizar no início do programa. Daqui a pouco falaremos sobre isso. Então, nos lembre aqui, caso a gente esqueça, porque eu quero falar sobre isso. Seja bem-vinda, Raquel. Por que a idolatria é pecado? Por quê? Porque assim, acho que as pessoas também têm essa dificuldade de entender por que a idolatria é pecado, meu Deus. Por que eu não posso idolatrar? Um exemplo, meu filho é meu filho, é meu. Por que eu não posso idolatrá-lo? Por que eu não posso idolatrar o meu marido? Por que isso é pecado? Porque, primeiro que idolatria é um pecado gravíssimo, e é pecado, né? É pecado grave. O que é pecado? Pecado é errar o alvo, é deliberadamente descumprir as ordens de Deus, transgredir contra a lei de Deus, contra a vontade de Deus. E isso está bem lá nos 10 mandamentos, né? Sim. E qual era? Errar o alvo por quê? Porque é viver para a glória de Deus. Quando eu crio ídolos, o que eu faço? Eu nego a Deus e inverto a ordem. Em vez de adorar o Criador, eu começo a adorar a criatura. E coloco Deus como... Aí eu sou o Criador e Deus passa a ser a criatura. Eu começo a adorar aquilo que eu mesmo criei.
Então isso é pecado, porque desonra a Deus, você não confia, você não adora, você não se submete a Deus. Outra coisa... É a criatura querendo ser maior que o Criador. Isso. Eu coloquei uns pontos aqui. Sim. Você tirar a soberania de Deus e fazer um Deus conforme a sua vontade. Então isso é muito perigoso, irmãos. E aí que vai chegando no ponto, como foi dito no início, não existe idolatria cristã, mas foi bom o tema, né, entre aspas, porque a gente pensa que idolatria é só do romanismo. Sim. Né? É só de quem está na outra religião. Mas idolatria o que é? Primeira coisa, né? Já falamos que é idolatria, você inverte as coisas, mas você não pode ir cultuar a Deus. Ah, não, mas eu sirvo só a Deus, tá? Você não pode cultuar a Deus apenas, veja só, apenas para ganhar benefícios. Por quê? Por quê? Porque aí você vai acabar, e isso tá dentro de idolatria, você vai acabar por fazer um Deus, você vai moldar um Deus segundo as suas necessidades. E isso é pecado. Tira-se a soberania de Deus, aquilo que Ele é, e você começa a criar um Deus conforme as suas necessidades, suas vontades. Então tem coisas que as pessoas não aceitam em Deus. O Deus da justiça, não. Eu só quero o Deus do amor. O Deus que pune, não. Eu só quero o Deus da bênção. Entendeu? E aí a gente pode abrir um parênteses aí que cai muito nessa idolatria cristã e que às vezes nós não percebemos. A gente fala, a gente volta a falar, a gente repete isso todo dia, que seja feita a vontade de Deus. A gente fala assim, antes de começar o culto, a gente ora e fala assim, Espírito Santo de Deus, tome a direção do culto. Mas a verdade é que a gente não deixa. Vou até tomar uma água. A gente não deixa o Espírito Santo tomar a direção, porque a gente fala assim, ah, mas o louvor não foi legal. Você entende o que eu quero dizer? Eu não estou dizendo aqui, e isso aí já parte para outro tema, eu não estou dizendo aqui que o levita ele não é responsável por um bom louvor, ele não tenha que se preparar para um bom louvor, não é isso. Não estou dizendo aqui também que o pastor ele não deva ser responsabilizado por uma boa palavra, porque se ele é o responsável pela palavra naquele momento, o mínimo que ele tem que fazer é correr atrás, é estudar para entender, é buscar de Deus a inspiração, é estar em jejum e oração, consagração, enfim. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a gente já tem um pré-conceito, a gente já tem um pré-culto estabelecido. Entende o que eu estou dizendo? Ao invés de eu sair de casa e falar assim, hoje eu vou à igreja prestar o meu culto a Deus, eu vou cultuar a Deus. Independente de como, da forma ou do formato que o culto tome naquele dia, eu já saio assim, é fulano que vai pregar, não vai ser legal. Ou, fulano vai pregar, vai ser ótimo. Isso, sem a gente perceber, é idolatria. Porque a gente está tirando o soberanio de Deus. E quem é o centro? A própria pessoa. A própria pessoa. A gente está tirando. Tem que ser aquilo que me agrada. Entendeu? É tipo assim, pastor. Tem que ser aquilo que eu quero. Eu estou indo lá com uma necessidade. E Deus, os céus, e Ele vai usar o pastor, vai usar todo mundo, mas tem que se curvar diante da minha necessidade. Diante da minha necessidade, exatamente. E assim, às vezes a gente não percebe, a gente precisa estar atento, é como a Bíblia fala, vigilante o tempo todo, para ver se eu dentro da casa do Pai não estou idolatrando a ídolos. Sem perceber, não por maldade, não intencionalmente, não vou lá e não faço uma estátua para me adorar, mas eu venho para o culto com outros pensamentos a não ser eu adorar a Deus. Isso se torna uma idolatria, seja pelo que for. É claro que a gente se identifica com alguns. Eu até brinco com o meu marido que eu não me identifico muito com a forma que ele prega, com a forma que ele ministra. Me identifico mais com outras pessoas, com outros pregadores. Mas eu preciso entender que quem vem cultuar sou eu. E eu preciso estar aberto primeiro para cultuar e segundo para receber o que Deus ali queira fazer. Porque quando eu me coloco, tipo, na posição assim de, só tal pastor, só a forma que tal pastor prega
prega me alimenta, ou só a forma que tal fulano louva me leva mais próximo de Deus, automaticamente eu já criei ali um ídolo. Eu já criei um ponto. Você entende o que eu estou querendo dizer, pastor? Eu já criei um ponto. É como se a minha comunicação com Deus precisasse daquele ponto de contato. Isso é uma idolatria. Então, o homem, aliás, primeiro, em Deuteronômio vai dizer que o culto só deve ser dado a Deus. E a Bíblia fala que Deus ele não divide a glória dele com ninguém. E isso também no momento do culto. Né? Então, assim, quando eu sair, vou pensar em sair de casa, primeiramente, assim, quem nos leva a cultuar da maneira devida, correta, a gente até tem que ver, né, assim, eu dependo do Espírito, tá, mas, então vamos lá, vamos caracterizar isso aí. O Espírito, é Ele quem nos leva a reconhecer, é Ele quem nos leva à santificação, é Ele quem nos ensina a verdade. Segundo João, é Ele quem nos santifica na verdade. É verdade. Então, o culto, o propósito é cultuar a Deus. Então, realmente, e aí nós vamos entrar agora, acredito que vai deslanchar mais ainda. Ô, glória! Porque o culto é a Deus do início ao final. Sim. Entendeu? Então, assim, a Bíblia fala, quando chegar na casa de Deus, na casa de oração, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar é santo. Por quê? As paredes são santas? Não. O Deus que é santo está ali. A Bíblia fala que onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, esqueçamos número. O que ele está dizendo é o seguinte, onde tiver consenso ali que vai adorar a Deus, então Deus está presente ali, porque Deus habita em nós. Sim. Porque é o momento que nós vamos dizer para a sociedade, para aqueles que estão passando na rua, para o vizinho, olha, Deus existe, Ele quer salvar. Sim. Né? Então, o culto é a Deus. Os louvores, a palavra fala de Deus, as orações são feitas segundo a misericórdia de Deus, todas as oportunidades com a maior reverência possível para que toda a glória seja para Deus. Né? Mas o senhor, me perdoe, agora eu vou polemizar um pouco. Não vai falar do seu vídeo agora. Não, eu vou fugir. Depois a gente fala do vídeo. Depois a gente fala do vídeo. Mas o senhor já, em algum momento da sua vida, com a sua experiência, assim, e me perdoe se eu não souber expressar, mas às vezes a gente fala assim de culto pagão. Existe o culto pagão, porque é deuses, né? Idolatria, enfim. Você já se pegou alguma vez, misericórdia, Senhor, me perdoe, Pai, mas dentro de uma igreja cristã, e você parou, e o senhor parou e pensou assim, meu Deus, parece mais um culto pagão, ou não? É forte demais. Então, hoje eu tenho essa clareza, né, de que tem muitos cultos antropocêntricos. O que é antropocêntrico? Centrados no homem. Sim. E é um grande erro que nós podemos cometer, então a gente tem que tomar muito cuidado, mesmo tendo conhecimento, falando aqui sobre idolatria cristã. Sim. A gente tem que ter muito cuidado e de vez em quando, volta e meia, ou está sempre atento, assistindo, participando, cultuando, e a gente está sempre procurando perceber se tais momentos do culto, se é realmente para Deus que a gente está fazendo, ou se não é. Às vezes é algo gostoso, às vezes é algo que todo mundo aceita, mas se a glória é para Deus, a gente tem que ter a coragem, tá? E para isso Deus colocou líderes e autoridade, para chegar e falar assim, olha, vamos fazer essa reforma aqui, porque isso não está glorificando a Deus. E realmente acontece, né, de a gente muitas vezes parece, nós já tocamos num ponto aqui, só em um nessa noite, que é o fato, isso já, acho que cada um individualmente já deve se analisar. Sim. Hoje eu estou servindo a Deus só para, e cultuo a Ele só para obter benefícios ou adoro pelo que Ele é? Exato. Entendeu?
Então, isso por quê? Ah, mas não há idolatria nisso. Eu acho que há. Você está indo lá e você não está disposto a aceitar um Deus como a Bíblia nos mostra. Você está disposto a ter um Deus conforme o seu ego quer. Então, o que eu quero? Eu vou lá porque eu quero que Ele me abençoe nisso. Eu quero um Deus que seja assim, assado. Eu não aceito um Deus, se o pastor vir me falar de um Deus justo, um Deus que pune, um Deus que disciplina, um Deus que... Não, eu não aceito. Tem que ser um Deus... Então, isso é idolatria. Por quê? Quem está no centro? Você mesmo. Tem que ser. Eu quero fazer assim, então ou Deus aceita a forma, ou Deus me aceita da forma que eu quero fazer, não dá pra mim. Eu ia fazer a minha terceira pergunta, mas a gente já respondeu. Mas tem umas coisas, mas... Não, a minha terceira é que existe idolatria dentro da igreja, mas a gente acabou de falar. Aí existe, mas tem muitas coisas. Sim. Estão chegando perguntas, mas deixa eu dar a paz do Senhor para Duda, para Simone, pastor Edeildo. Mas tem pergunta para a pastora também, né? Sim, o Fábio e o Sérgio Murilo que estão assistindo. Pastor, quais são as formas de idolatria? Existe forma, a Bíblia, a Bíblia por si só, ela identifica formas de idolatria? Então, idolatria, o conceito é, né, negar a Deus, adorar alguma coisa ou alguém, né, colocando sua segurança, sua confiança nessa coisa ou em alguém, ou o culto de si mesmo. Mas, como que a idolatria pode se apresentar na vida das pessoas? A lista aqui é vasta, né? Então, também tem uma. Vamos ver se é a mesma que a minha. Ó, vai lá. As pessoas podem adorar um time de futebol. Sim, que aí seria, no caso que eu marquei aqui, idolatria a pessoas. Também. A time de futebol, a pessoas, cantores. por exemplo, uma mãe pode não simplesmente amar o filho, mas pode idolatrar o filho. Sim, tem muito isso, muito. Tem idolatria, no caso de time de futebol, partido político. É verdade, gente. Dá até morte isso aí. Artistas, dinheiro, avareza que a Era Bíblia isso que eu ia fala. dizer o segundo também, ao dinheiro, tem gente que faz o dia do seu Deus. Aí entra bens materiais, empregos, profissões, namorado, amuleto da sorte. Tem crente que ainda usa amuleto, né? Pastor, pregador. Sim. Cantor evangélico ou cantor gospel. Uma Bíblia aberta numa passagem. Você já sabe. É verdade, isso é uma idolatria também. Sua Bíblia aberta lá no Salmo 91, chega a estar cheia de pó amarelo. Pois é. Isso é idolatria. Salmo 91, a Bíblia é velha. Quando você vai folheando, a Bíblia é novinha. Isso é idolatria. O corpo. Sexo, cobilança, bebedeira, né? E nós somos cotidianamente convidados a nos prostrarmos diante desses ídolos. Alguém disse assim, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. É verdade. E é mesmo, isso acontece sem a gente perceber, é uma coisa assim que... Sem a gente perceber. Você quer um exemplo? Quando alguma coisa desse tipo, que não é um Deus, se torna essencial em nossa vida, aquilo que era para nos abençoar se torna essencial, você não consegue viver sem aquilo, há um grande risco. Eu vou bem além, sabia? Eu sou muito exagerada, eu percebo às vezes, eu vou muito além. Mas, por exemplo, eu tenho um medo, um cuidado muito grande com meus filhos, por exemplo, né? São adolescentes, então mesmo nessa época assim, de descobrir tudo novo. Aí tem um cantor gospel que a minha filha gosta muito, esqueci o nome, aquele que toca Gabriel Guedes, né? Ela gosta, ela se identifica. Mas quando começa a ouvir aquilo incessantemente, sabe? Sem parar, aquele louvor, aquele louvor, aquele louvor, você começa a perceber ali que aquele louvor não é para a glória de Deus. Isso é sério, isso parece uma bobagem. Você entende o que eu estou dizendo? É uma linha tão fina, parece uma bobagem. Ai, pastora Kézia, mas agora a senhora agora não vai voltar lá para a década de 60, de 70, de 50, que o cristão não podia fazer absolutamente. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que tudo tem que ser para a
glória de Deus. Um louvor, quando ele é entoado, seja aqui na igreja, num culto, seja na sua casa, seja no seu carro, seja onde você estiver, isso também é para a glória de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer assim, quer comais, quer bebais, faças tudo para a glória de Deus. Entendeu? Quando eu estou naquele louvor incessantemente para preencher uma lacuna ou algo nesse sentido, entende? Assim, esse louvor mexe comigo, fala comigo. Às vezes é bom você parar para olhar, para observar se aquele louvor de fato está te levando a adorar a Deus, está glorificando a Deus, você de fato está glorificando a Deus com aquele louvor, ou se aquele louvor está sendo apenas um instrumento para o seu ego. Este louvor fala tanto comigo, este louvor mexe comigo. Na verdade, o louvor não tem que mexer com você, o louvor tem que glorificar a Deus. Mas enfim, se aquele louvor, é preciso muito cuidado. É por isso que eu quis colocar idolatria cristã, mesmo não existindo, para a gente já partir para esse âmbito e a gente dar um estalo na nossa mente. Vamos pro... Vou falar parte, mas tem outra parte do vídeo, então. Bora falar do vídeo, bora. Ele quer falar do vídeo. Eu tenho aqui, 3 perguntas, mas o pastor quer falar do vídeo. É que não dá pra gente passar o vídeo Graça aqui. e paz, Kátia. O que eu fiz? Não dá, que tem... Acho que eu tô me... Ela disse que reconhece... Ela sou eu. Reconhece que muitas vezes a gente fica idolatrando, né? Tanto líderes quanto cantores. E concordo plenamente. Só que discordo quando a pastora disse que às vezes os líderes e os cantores, é só disso que eu discordo, não tem culpa. Eu já volto e digo que eles têm culpa sim. Obrigada, Senhor. Não digo todos. Não, não digo todos. Mas alguns gostam. A gente eu não pode... quis polemizar muito, pastor. a gente não pode, mesmo pregando tudo certinho, mostrando, ninguém vai garantir que tal pessoa, tal irmão, não, nem nós mesmos, não venhamos fazer errado em algum momento. Mas, ainda mais hoje em dia, que há culpa nos líderes e nos cantores, sim. Porque vamos pensar aqui que os cantores também são ovelhas e são membros da Igreja Universal do Senhor em toda a face da terra. Sim. Então, eles também têm que ser ensináveis. Eles também têm que ser passíveis de serem ensinados, de serem corrigidos. Então, eles têm que ser o primeiro a rejeitar qualquer tipo de adoração. E como se faz isso? Sabe? Eu acho que os cantores, por exemplo, vou dar exemplos aqui. Vou colocar os dois numa mesma situação. Eu acho isso... Vou pegar aqui uma palavra bem terrível assim. Eu vou comparar aqui algo terrível, abortivo. Você pegar um pastor, pegar o dinheiro do dízimo, que custou ali o suor dos irmãos, e os irmãos estão reconhecendo que aquilo lá foi uma oportunidade que Deus deu a ele dia a dia, e ele volta o dízimo lá, devolvendo ao Senhor, em gratidão pela saúde, pelo dia, pelo fôlego de vida, pela força, pela inteligência, capacitação. Vai lá, devolve para a igreja, para que seja usado no reino de Deus. Aí o pastor, ele se acha dono, ele vai lá, ele pega 30 mil, 40 mil, e que fosse menos, viu? Sim, que fosse menos, mas... E simplesmente dá na mão de um cantor, aí o artista, o Deus, semideus, né? A gente já viu que não existe. Semideus vai lá e vai fazer o show dele à parte. Então, será que não há culpa? Lógico que há. Há culpa sim. Há muita culpa. Entendeu? Então, eu acho que os cantores deveriam voltar à normalidade. Eu estou no reino de Deus, e no reino de Deus não tem vanglória. Rapaz, o senhor falou nisso. Não tem vanglória. Eu fui só ver. Não interessa o tamanho do meu sucesso. Eu fui só ver, porque tem uma pastora aí que eu gosto, me identifico. E eu fui só ver, só peguei o número, né, o contato e perguntei assim, aliás nem foi eu, foi uma obreira na época, ela fez esse favor pra mim, pra perguntar por quanto que ela viria aqui. Ela cobrou simplesmente R$3.000, só pra, 3 mil pra dar na mão dela, fora as passagens,
fora, para ela e mais um acompanhante. Fora, ela exigiu que tivesse um banquete. Ela queria que tivesse, me fugiu a palavra que é em inglês, gente. Coffee break. Ela queria que tivesse um banquete para ela e para essa pessoa. Como é daqui de São Paulo mesmo, então era gasolina, no caso, hospedagem e tudo mais, não teria que hospedar. Mas em outro lugar aí tem que ser passagem de avião, hospedagem. Olha, eu não sou contra você contribuir, porque afinal de contas, se a pessoa vive disso também, do ministério, você pagar a passagem para ela é justo. Se é longe pagar a hospedagem acho justo, é correto. Dá um certo valor, porque a pessoa realmente vive disso, né? Do ministério dela. Agora, pô, 3 pau por 1 hora de ministração, porque agora é colocar, você não tá entendendo, a gente tá nesse padrão agora, entendeu? É tempo. É 3 mil por tempo, só os 3 mil é só por aquele tempo. Então, se fora o resto do tempo que ela vai ficar, tem que ter a comidinha para ela comer, entendeu? A recepção. Poxa, gente. Então, esse é um evangelho personalista ou não é? Exato. Lógico que é, claro que é. Então assim a gente vai de cantor gosto, vai de líder que é intocável, Sim. líder que tem que andar com carro blindado, Sim. tudo bem, se a pessoa sofre ameaça de morte por N coisas, é outra coisa, mas é discutível. As pessoas gostam, né, pastor? Eles gostam. A postura tem criado esse distanciamento, essa postura, e então para chegar intocável. Quando se chega então, é digno de soltar fogos e festa, porque é uma pessoa assim, acima Meu de Deus! tudo e de todos. Então, é pastor. postura. É. Jesus foi interrogado e aborrecido, tentaram aborrecer ele porque ele andava com publicanos e pecadores. Ele procurava os aleijados, os doentes, as pessoas desprezíveis da sociedade. A Bíblia, o apóstolo Paulo até diz que ele confundiu as loucas e sábias e procurou os desprezíveis. Sim. Então, a postura não bate muito com o evangelho bíblico. Exato. Eles gostam, tem muito pastor que gosta, na verdade, né, de ser bajulado, de ter, sabe, o tapinha nas costas. Tem muito pastor que gosta também. Antes da pastora, A próxima próxima pergunta, eu falei de um Deus que é feito conforme é, e o Jesus, eu estou cunhando essa palavra, tá, irmãos? Não existe. Desculpe, o que é cunhando, que eu sou leiga? Eu estou inventando essa palavra agora. Tá. Cunhando é inventando. O Jesus latria. Jesus o que? Latria? É. Então, se fala o nome de Jesus toda hora, em todo momento. Sim. E Jesus fala assim, olha, como vocês me chamam Senhor, Senhor, se não me obedecem? Sim. Então, é muito fácil falar em Jesus. Não, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de que isso vai acontecer. Não, a água vai sair na torneira. Não, o copo vai encher de água, em nome de Jesus. Ou seja, tudo é, né? se não obedece. Sim, se não obedece, não há... Ou seja, é um Jesus que se encaixa dentro daquilo que eu quero. Eu governo ele da maneira que eu quero. Exatamente. Eu governo Deus conforme o meu ego manda. Exatamente. Isso é idolatria. Exatamente. Eu não estou servindo ao Deus absoluto, é ao Jesus ao que Jesus é Senhor. Deus, você está servindo ao Jesus que o Jesus e o Deus que eu fiz conforme, eu criei a imagem dele, ele tem que servir para aquilo que eu quero. É verdade. Gente, olha, isso é uma coisa tão perigosa. Acho que a Igreja de Cristo não tem noção disso. E o senhor está ligado que pessoas como nós, porque a gente tem mais ou menos o mesmo pensamento, né? A gente difere algumas coisas, mas a individualidade. O senhor está ligado que pessoas como nós são meio que... Olha, não é essa palavra que eu acho, mas eu vou usar ela porque eu não acho... Eu acho que mais eu do que você. Mas nós somos meio odiados, o senhor sabe, né? Acho que eu mais. Eu acho que eu mais. Por quê? Porque eu não tenho, eu tenho medo, pastor. Até hoje, né? Amanhã a gente não sabe. Mas eu tenho uma resposta de consolo. Mas eu rejeito isso. A Bíblia fala que cada um toma para si doutores segundo a sua própria concupiscência. É verdade. Então cada um vai formar o seu líder. Procurar Eu quero um líder
mais carnal, eu vou buscar É ele. isso mesmo, é isso Quero mesmo. um líder espiritual, eu vou buscar o líder espiritual. Eu queria, antes de ir para essa pergunta, responder aqui o pastor Elson, porque eu não vou deixá-lo esperando muito tempo, né? Seja bem-vinda, Joyce. Elson. Deixa eu ver aqui o que foi que ele falou, que eu já não achei. Ele falou aqui no início. Hoje algumas igrejas não têm mais bezerros de ouro, mas oferecem objetos ungidos consagrados. Olha, pastor, antes do pastor falar, eu quero só falar de um objeto não, um item que a Bíblia até nos orienta, como cristãos, a fazer uso dele. Mas a Bíblia também ela é bem clara e específica. Não está aqui, mas aqui também tem. Mas eu vou ilustrar. Vamos supor. Vamos dizer que aqui dentro tem o óleo da unção. Veja como nós, seres humanos, somos ruins. A Bíblia fala assim, se tiver algum enfermo, não é isso que diz? Pegue o óleo da unção, vá lá, unja e ore, né? Para que ele seja curado. Isso é um ponto específico. A Bíblia diz também que quando você vai ungir, consagrar, separar, né, uma pessoa, o ministério, ou como era no Antigo Testamento, ungir o rei lá, como foi com Davi, com Saul, enfim, você vai pegar o óleo. São coisas específicas, são momentos específicos. Hoje, idolatra o óleo, gente. Não, eu tô falando de uma coisa que é corriqueira em todas as igrejas. Tem muitas aberrações por aí. Eu tô tentando ser o menos polêmica possível. Eu tô pegando uma coisa que a Bíblia nos orienta, nos diz como usar, fala claramente como usar. E nós, como seres humanos ruins, a gente tende a idolatrar o óleo da unção. Tem igrejas que dão o óleo da unção para você colocar na sua comida. Eu já vi isso. Eu já vi, eu tô falando do que eu vi. Pega o óleo, coloca no arroz. Para fazer. Fritou o bife com óleo. Para fazer o arroz. E aqueles que comerem daquele arroz, né, serão alcançados. Gente, a Bíblia não fala isso. Aí, vem aqui, eu falei até no vídeo. Vem aqui, a campanha, nós vamos entregar o óleo para você. A pessoa leva aquilo como se ela estivesse levando o próprio Deus. Quando, na verdade, isso é banalizar, porque não é assim, é colocar um Deus num negocinho muito pequeno. Não é assim, o óleo da unção, ele é uma coisa específica, ele é para usar em momentos específicos. Eu só queria falar isso, vou deixar eu passar. Irmãos, nós não somos donos da verdade. Sim. Agora, se a gente está discutindo, não pessoas, ninguém falou em nomes aqui, Sim. Nós estamos discutindo ideias. E assim, se alguém crê nisso, nós não somos culpados, né? Sim. Nós vamos defender a ideia bíblica, que segundo, até que nos prova o contrário, é a ideia bíblica. Sim. O óleo realmente, vou mais além, a Bíblia fala que assim, se tiveres enfermo, chamem os presbíteros, eram os líderes da igreja. Não é nem qualquer um. Não é nem que eu devo oferecer, é que chamem os presbíteros. E ele ungindo e fazendo a oração da fé, não é nem o óleo que vai curar, viu? Não, é a Está oração. dizendo que é a oração da fé, e se tiver cometido algum pecado, eles serão perdoados. Exato. Mas eu fiz uma listinha, viu, pessoal? Olha, as pessoas adoram hoje templos. Eu sou de tal igreja, mas não é por causa da igreja que são as pessoas, é por causa É o do nome. templo, né? O nome. Defendem com unhas e Isso. dentes assim. Então adoram templos. Me perdoem, tá, pessoal? Que eu sei que, dependendo de quem, quanto mais vai fazendo lives, vai ficando conhecido, outras pessoas vão ouvindo e pode chegar até você. Não fique com raiva não, é uma oportunidade de você analisar se você está certo ou errado. Sim. Né? Mas os judaizantes, ou seja, o apóstolo Paulo diz em Gálatas que não é o fato de ser da descendência de Abraão que o faz salvo. É de ser da fé como Abraão. Né? Então ele fala assim,
A circuncisão não é... Aliás, não importa se é circuncidado ou não. A nossa circuncisão é no coração, é a fé. Então, assim, hoje em dia se fazem as festas, né, judaicas, as roupas judaicas, a mezuzá, a arca da aliança, o shofar. Eu vou dizer uma coisa para você. É um perigo isso. Jeremias 3, eu coloquei Jeremias 3,16, vai dizer assim, Deus falando que quando Deus fizer essa restauração, tá lá, eu estou falando aqui próximo, tá, do que está lá. Eles jamais iriam lembrar, jamais iriam criar a Arca da Aliança. Por quê? Na ocasião em que Eli morreu e seus filhos também, na guerra, eles foram buscar a Arca da Aliança para levar, porque onde a presença de Deus estava, eles eram vitoriosos. Sim. Levaram a Arca da Aliança para o campo de batalha, e mesmo assim Ofni e Finéias morreu, e depois Eli. Seu pai. E por quê? Aquilo era uma idolatria. Eles não serviam, não tinham compromisso com Deus, não tinham intimidade. Mas queriam Deus apenas para lhe dar a vitória. Glória a Deus. Uma idolatria com a Arca da Aliança. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você quer ficar com a Arca da Aliança, eu vou ficar com Jesus. Pastor. Porque a presença de Deus hoje se move em nós, não mais na Arca. O senhor sabia que o senhor... Obrigado, Jesus. É o primeiro pastor que eu vejo falar isso. Pois é. Porque se tem uma verdadeira idolatria pela Arca da A Aliança. judaização da igreja. A igreja não precisa ser judaica para ser salva. A igreja precisa ser de Cristo, crer em Cristo, arrepender dos seus pecados. Glória a Deus. Ser transformado em... Mas não tem mais. A mesa, a Arca da Aliança. Aí se adora hoje comediantes na igreja, né? Como Sim. chama? Stand-up, né? Tem de tudo hoje, pastor. Isso, tá ligado. Tem de tudo. Cultos antropocêntricos. Que o homem é o centro. Tudo é feito para o homem, ou seja, nós vamos num culto que não é Deus que está sendo adorado. É o homem que está sendo adorado. Preste atenção se muitos dos louvores que se canta nos cultos não está falando com você mesmo. E Deus está, ou seja, eu sou tão eu, que eu já vivi Deus de segunda, já vivi eu de segunda, aí quando eu vou no domingo, às 20 e poucas horas, quando eu vou no culto, chora. O louvor ainda tem que falar, sai de mim para mim mesmo. E chora, e chora, e chora, e você olha assim e fala, meu Deus, por exemplo, o Espírito está agindo e não é. Se perguntar o que é um Deus, vamos dizer assim, um Deus terrível, um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, um Deus imutável, ninguém sabe o que é isso. Porque não sabe as qualidades de Deus, ou seja, se não consegue elogiar Deus com essas palavras no louvor, porque não entendeu a soberania de Deus, quem é Deus. Aí vamos mais. Louvores antropocêntricos, mesma coisa, centrado no homem, movimentos modismo, cultos pragmáticos. O que é pragmatismo, irmãos? E aí eu acho que vai cair a ficha de muita gente. Focado nos resultados, ou seja, uma doutrina só é válida se ela der um resultado prático. Ou seja, os meios justificando os fins. Está errado. Está errado. Está errado. Então, se veio muita gente, Sim. Se deu resultado financeiro, se deu resultado numérico, então isso é o culto pragmático. E isso, pragmatismo, não tem nada a ver com Bíblia. Uma vez, misericórdia, eu tenho temor de Deus para falar isso aqui, para você ter ideia de onde vai parar a Igreja de Cristo. Um pastor chegou para mim e falou assim... A gente precisa fazer uma campanha, porque a gente precisa levantar um valor. O ministério precisa, ou seja, a campanha, o intuito, a ideia não era nada para Deus, era para trazer o povo para arrecadar o valor. Irmãos, a coisa tá feia. Tá feio. Menino, olha, pastor, o Wilson falou assim, hoje se percebe muito o desvio da adoração nos louvores que se canta, onde o cântico não adora a Deus, mas centraliza o próprio homem, exatamente. O Dido está assistindo, a Meire, seja bem-vinda, Larissa, Eunice, boa noite, graça e paz, Maria das Neves, graça e paz. Pastor, olha. Falando só para definir o negócio do óleo, irmãos, quem faz, dê conta a Deus. Eu sou contra pegar o óleo da unção, ungir roda de carro, ungir carro, ungir casa. Então vamos fazer o seguinte,
tudo isso era usado no templo para consagrar as coisas para Deus. Pega tudo que você tem que ser ungido e Então, passa para o nome da igreja. o reverendo Luiz Prates falou aqui, ele falou no dia que ele veio, depois você dá uma olhada nesse, foi muito bom esse dia. O reverendo Luiz Prates falou exatamente isso. A gente tem essa mania de sair por aí usando óleo e consagrando as coisas, irmãos, depois que você consagra, acabou. Você quer orar, você quer, sei lá, santificar, você quer agradecer, você quer sei lá o que, você faça. Agora, você ir com o olhinho da unção e você ungir e consagrar, acabou. E eu vou dizer uma coisa, o apóstolo João vai dizer assim, lá em 1 de João 2, vós tendes a unção, e não é necessário que ninguém vos ensine. Irmãos, Deus vai falar assim, Salmo 130, e será como a unção, o óleo descendo sobre a barba de Arão. E está lembrando o dia que ele foi consagrado como sumo sacerdote. Gente, o óleo representa o Espírito Santo. E o Espírito Santo já veio. Não precisa você fazer o comércio do óleo, porque você está trocando a habitação do Espírito Santo. Então fica com óleo e deixa o Espírito Santo para mim. Eu quero deixar bem claro aqui, nessa live bíblia, questão que o pastor Janilson não sei mais. Não fala meu dia. nome não, sou uma empregada, não conhece. Que eu, pastora Kézia, sou totalmente contra. Eu respeito. Você quer fazer, eu não me meto, até porque é sua fé e nem entro em conversas com isso, entendeu, pastor? Não me chamou, não me perguntou. Se me perguntar, vai ouvir de mim que eu não sou a favor. Isso é banalizar as coisas de Deus, né? Mas, pastor, vamos, que já é 9 horas. Deixa eu fazer uma... Não, tô brincando. Vamos lá. Olha, eu já quero me deixar vermelha. Eu já tô repensando esse negócio que ele viu uma vez por mês. Bom, o que fazer se você percebeu que a pessoa está com idolatria, mas a pessoa em si não percebe? É assim, né? Se você é um líder, se você é líder dessa pessoa, e aí quando eu falo líder, eu tô falando se você é só um pastor, gente. Se você é um líder de jovens, você trabalha com aqueles jovens, se você está no Ministério Infantil, percebe que a tia ou que a criança, é seu papel ensiná-la. É seu papel, com amor, né? Não, pastor, não assim como nós, com amor, com sabedoria, com conhecimento, porque você não pode ensinar alguém se você não conhece. Você só vai convencer alguém de algo que você já foi convencido, que você conhece. O apóstolo Paulo, quando foi na Grécia, ele chegando lá em Atenas, ele disse assim, ele chegou e viu um monte de altares. Cada um tinha um Deus, e tinha lá o Deus desconhecido. E Paulo, ele não atacou eles por causa da idolatria. O apóstolo Paulo fala assim, ele pega o gancho e fala assim, olha, eu quero falar sobre esse Deus desconhecido. Então, assim, a maneira de ensinar não é atacando. Você é um idólatra, eu quero te ensinar. Já perdeu. Já perdeu, exatamente. Já perdeu, né? Ensinando a verdade. Sim. Se você ensinar a verdade, não é você que vai fazer a obra. Ensinou, deixa Deus fazer a obra. Exatamente. Principalmente se isso for dentro, claro que a gente está falando do cristianismo dentro de uma igreja cristã. Isso tem que ser ensinado. Aliás, está aqui para aprender também, exatamente. O que a idolatria pode causar, pastor? Uma pessoa que ela é idólatra... vamos falar então da idolatria consciente, né? Porque às vezes a gente comete idolatria sem perceber, eu não diria, mas não se abrir para entender isso, então acaba pela ignorância causando a idolatria. Mas uma pessoa consciente, vamos dizer assim, ela acha que não é idolatria, mas ela comete e aquilo ela faz no dia a dia dela. O que uma idolatria pode causar na vida dessa pessoa? Uma é a perdição e outra é ter um relacionamento muito aquém, né? E uma má formação cristã. Por quê? Vou dizer assim, eu falo a perdição porque uma pessoa talvez viva na idolatria porque realmente seja um perdido, né? Então só está demonstrando aquilo que já tem dentro dela, mas outra... Tem gente que faz na ignorância. E o que falta então? Conhecimento. Falta conhecimento. E falta de conhecimento em qualquer área da nossa vida, a gente não consegue entregar nada bom, né? Quem dera perfeito, né? Exatamente. Então assim, vai ter um relacionamento muito ruim com Deus, vai viver frustrado,
porque Deus ele não gosta de barganha, porque Deus, você não pode controlar Deus, né? Deus é Deus. Sim. E para você ter um relacionamento com Ele, primeiramente é você reconhecê-lo, e a única forma que você tem de ter essa amizade, essa comunhão com Deus é através de Cristo. Então, o apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios 3, vai dizer assim, me põe de joelhos, né, e está lá vários versículos, acho que uns 8 versículos, ele vai falar assim, me põe de joelhos para que vocês tenham compreensão de quem é Cristo. Aí ele vai dizer assim, como ele completa vocês. Estou resumindo aqui, ele vai dizer assim, para que vocês entendam que ele é a altura, a profundidade, a largura e o comprimento. Quanto ele completa vocês? E através dele vocês conseguem dar glória a Deus na igreja. Então assim, se você não tiver uma compreensão de quem é Deus, sem ensinamento, e vou dizer mais, mas o pastor ou a minha igreja não está me ensinando. Ora, corra atrás. Corra atrás. Se você chegar à conclusão de que a tua igreja realmente não vai cumprir essa lacuna, que é importantíssima que seja cumprida, que seja preenchida, então, sem briga, sem nada, não estou mandando ninguém sair de igreja nenhuma. Mas a Bíblia fala assim, meu povo erra, peca por falta de conhecimento. A falta de conhecimento traz muito prejuízo. Então, se você não quer ficar no prejuízo e com Deus, corra atrás. Não está se sofrendo, né? Não está sofrendo. Posso transformar alguém, um objeto querido, em algo de adoração sem perceber? Pode. Com certeza. Olha, eu vou dizer uma aqui bem bobo, mas que vocês vão dizer assim, nossa, a pastora Kézia viaja, mas acontece. Não tem aquelas mulheres que... Eu não sou assim, porque não sou... Não tem aquelas mulheres que amam tanto a sua casa, que amam tanto tudo que tem. Eu conheço uma assim, que tipo assim, olha, não toque nisso aqui, hein? Pelo amor do Senhor Jesus, foi da minha bisavó, tataravó, não sei o que. Isso aqui ninguém toca. Isso aqui, se perceber, você já está transferindo. Ou até comportamentos, por exemplo. Eu peguei esses termos porque facilitam o nosso entendimento. Hedonismo é a cultura pelo prazer. Sim. Às vezes não é nem um objeto, nem uma pessoa, mas a cultura pelo prazer. O prazer imediato. Toda hora a pessoa quer prazer. Então, ela sempre vai ficar ou no entretenimento, ou culto ao corpo, e aí por diante. Prazer desenfreado. Por que muitos casamentos têm acabado? Prazer desenfreado. E o senhor tocou num assunto aí que já me abriu aqui né, um leque. Como é importante você se conhecer e conhecer a Jesus? E deixar o Espírito Santo te conduzir, porque talvez você nem perceba, e a nossa ideia foi que nem eu falei aqui na quinta-feira passada com a pastora Benedita, é colocar uma pulguinha atrás da sua orelha. A gente não está aqui para, sabe, tipo, qual seria a palavra assim, tirar todas as suas dúvidas, te ensinar tudo, até porque a gente não sabe tudo, a gente também está aprendendo. Mas é colocar uma pulguinha atrás da sua orelha. O que eu tenho feito para me saciar tanto, sabe? Por que esse prazer para mim, eu abro mão de tudo? E até de Deus e das necessidades, da glória de Deus para me sentir bem. Entende? É isso que o Senhor falou. A gente peca, a maioria dos nossos pecados é por isso. É para saciar a mim. Então, já ouviu falar sobre Narciso? Sim. A gente, na verdade, se torna refém de nós mesmos. O amor à própria imagem tem que tomar cuidado, né? Isso sem perceber. Para não ser narcisista. Isso sem perceber. Vou fazer isso porque eu penso assim. O amor é eu gosto exacerbado assim. pela imagem. Entendeu? Exatamente. O que a Bíblia diz sobre ídolos? Interessante, o apóstolo vai dizer assim, o ídolo não é nada. O ídolo não é nada. Como eu falei aqui, o que é o ídolo? É a imagem do pensamento, das ações coletivas de quem era o seu Deus. Então eles criavam um Deus dentro dessa esfera de criação e não era um Deus por quê? Porque Deus é divino. Sim. E eles eram criados. Eles criam deuses, falsos deuses, e o ídolo é a imagem. Então eles criavam a imagem lá, o ídolo. Né? Então esse aqui é o meu Deus. E pronto, eu adorava. Mas eu ia falar que o ídolo não é nada. Qual é o problema então que está por trás do ídolo? É que você nega Deus, Sim. Você passa a adorar as coisas criadas, que você mesmo criou, que não é Deus, Sim. que não é divino, Sim. E deixa o Criador no lugar
sim. É como criatura. E ídolos humanos, vamos dizer assim, quando a gente, o cantor tal, o cantor, a cantora tal, na maioria não, sempre, nunca vai ser nem metade daquilo que você criou na sua cabeça. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 de João 5:21, peraí, rapidinho aqui. 1 de João 5:21. Ele vai dizer, olha, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Ou seja, mas para mim só existe um Deus. Mas cuidado para você não ficar, qual é o ídolo? É o que nós falamos, o dinheiro, tal coisa, qualquer coisa, pessoa, objeto ou postura que te escravize, que te tire da presença de Deus, que impeça a sua devoção, amor total a Deus, leal a Deus, isso é ídolo. E disse alguém, o ser humano é uma fábrica de ídolos. Exatamente. Seja bem-vindo, irmã Mensa. Glória a Deus. Como fazemos para diferenciar a idolatria da adoração? A adoração é a Deus. A adoração, quando a outra pessoa, é idolatria. É isso mesmo. Se a sua adoração é a Deus, é adoração. Se ela é a outra pessoa, é idolatria. Só com aquele, que a gente colocou entre aspas, de você querer fazer um Deus conforme o seu ego. Aí é uma idolatria. Você acha que está servindo a Deus, mas não está. Eu ia falar, na hora que você estava falando sobre isso, que eu passei uma experiência, menino, foi divina. Uma vez aí num culto, um ano, aí eu estava participando e eu comecei a ver coisa estranha, sabe? Quando a pessoa quer, é pra mim, eu sou tal, entendeu? Eu tô comandando isso aqui. Eu olhei aquilo ali, aí a gente logo corre pra quem? Pra Deus. Meu amigo é Deus. Eu falei, e aí, Senhor? Eu e meus pensamentos, né? Eu falei, e aí, Senhor? E o Senhor vai deixar? Tá querendo sua glória ali. Quer dizer, o Senhor aqui não tá fazendo muita diferença não. Ali é a pessoa, né? Aí o Senhor falou assim, eu não divido minha glória com ninguém. Vem, né? Vem. Aí sabe o que... Aí eu fui bem pra frente, eu falei, vou pra lá pra ver o que vai acontecer, o que papai vai fazer, porque se papai não divide a glória dele com ninguém, dessa forma não vai estar. Foi triste, não vou dizer aqui porque não cabe, mas é triste. É triste pra quem se coloca nessa posição de eu sei, eu posso, eu faço, sabe? Como evitar a idolatria? Orando e vigiando. Como evitar? Não tem mágica, viu? Eu coloquei até na conclusão, fiz uma conclusão. Glória! Eu coloquei aqui, como saber se estou cometendo o pecado da idolatria e como evitar a idolatria. Então ele vai responder na conclusão. Então. Eu respondo. O que pode ser considerado idolatria? Acho que a gente já falou. Comportamento. Devoção a qualquer outra coisa leal que não seja só a Deus. Isso é coisas que acontecem no cotidiano que se você não estiver esperto. Como identificar a idolatria? Acho que isso aí é um pouquinho difícil. Como identificar? Identificar em mim ou identificar no outro? Porque no outro é facinho. Não, é fácil, a gente é rápido. O pecado do irmão, a gente é rapidão. Eu achei interessante a definição. Mas no outro é rapidinho. Agora, identificar o dedo, em nós, rapidinho a gente identifica. Agora, em nós... Olha, qualquer coisa que tem te tomado todo o teu tempo, toda a tua força, a tua energia, sabe, já deve acender umas anteninhas aí, vá averiguar. Que não glorifica a Deus, vá averiguar, porque geralmente, até emprego muitas vezes, que nos toma parte da vida, a Bíblia manda a gente tomar dentro, do contexto bíblico, a gente tem que tomar cuidado. Teve esqueça agora da parábola, que ajuntou celeiros e construiu outros, E aí a Bíblia fala assim, louco, hoje pedirão a tua alma, o que tu tens. Então assim, a Bíblia manda até tomar cuidado com isso. É facinho. Então, cuidado, para não gastar todo o seu tempo, sua energia em coisas que não agradam a Deus, que realmente te toma da comunhão, te toma da sua família, te toma de relacionamentos.
complicado. Eu sempre falo assim, a minha paixão, a profissão que eu escolhi. Eu falo e eu mesmo fico pensando na palavra que eu uso. Porque é algo que identifica a minha relação com isso. Porque gosto de fato. Mas o cuidado tem que ser imenso, o cuidado tem que ser dia a dia. Você não está colocando aquilo ali acima de... Eu sempre falo na igreja que Deus nos deu, né, a ordem de adorá-lo, de redimir a cultura, de trabalhar com a cultura, né? Então, assim, eu falo, se venda com justiça, se compre com justiça, venda, compre, vá à festa, se divirta, mas não deixe a glória de Deus de lado. Então, em tudo isso só vai bem se você estiver bem com Deus. Se você não estiver bem com Deus, você vai ser um cara que faz as coisas ilegalmente, na injustiça, de forma errada. Então, tudo deve glorificar a Deus. Agora, quando essas coisas... Então, as coisas vêm para nos abençoar, né? A vida veio... a cultura veio para nos abençoar. Quando ela começa a desonrar a Deus, e você não consegue ou nem sequer percebe, ou quando percebeu já estava há muito tempo nessa prática, realmente talvez você estava colocando aí acima de Deus. Nós temos umas 2 últimas perguntas que eu achei legal. Existe idolatria espiritual? Idolatria espiritual? Aí como assim? Como que essa pessoa quis falar idolatria espiritual? Acho que toda idolatria vai acabar por negar a Deus. Nós que somos filhos de Deus, nós que somos resgatados por Deus, vivemos para Ele. A Bíblia fala para a gente buscar as coisas que são de cima, né? Aquilo que agrada a Deus. Fazer tudo que nós temos que fazer como homem, mulher, como cidadão, mas que agrade a Deus. Então, assim, não tem nem idolatria. Idolatria primeiro já é pecado. Sim. Então, nem cristã, nem espiritual. Toda idolatria vai te prejudicar muito e vai desonrar a Deus. Perdão, a pegadinha da chamada era só para você vir assistir mesmo. Como vencer a idolatria, pastor? Então, eu coloquei aqui na conclusão. É verdade. Eu só queria, antes do senhor concluir, que eu quero muito ler, não sei porquê, mas vou ler, que não estou sentindo vontade. Eu quero muito ler, antes do pastor dar as considerações finais e concluir, só Apocalipse 22, 15. Não posso não ler esse versículo aqui. Não posso. Ele fala assim: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então, a idolatria, antes que o pastor dê as considerações dele final, eu quero deixar ele bem à vontade, a idolatria é um pecado que pode roubar a tua salvação. Ou seja, que pode fazer nulo todo o sacrifício de Jesus na cruz por você. Então, acho que só o fato, pastor, da idolatria ameaçar nulo todo o sacrifício que Jesus fez, já é algo para eu ficar muito atento. Já é algo para eu manter minhas orelhas em pé e fazer aquilo que a Bíblia diz, vigiar o tempo todo. Porque eu fico pensando assim, eu sempre penso, antes eu pensava só em Jesus. Hoje eu tenho essa mentalidade de pensar em Deus, no sofrimento também de Deus, como eu posso dizer, qual seria a palavra assim, na renúncia de Deus também, porque existiu, de mandar seu filho para vir aqui, passar por tudo que passou, para que eu tivesse acesso à salvação, para que eu tivesse um caminho, para que eu tivesse como chegar até o Pai. Esse caminho foi aberto para mim. A idolatria ameaça isso. A idolatria fecha esse caminho. Então, só por isso já é algo para eu me manter longe e vigilante o tempo todo. E não é o fato de eu estar dentro de uma igreja ou de eu ser cristã que essa idolatria não pode acontecer. Na verdade, ela pode vir mascarada de muitas formas. Tem uma pergunta no Face, já deixa o senhor falar.
Augusto Caldeiras pergunta assim. Caldeira. Parece uma pergunta meio fora do assunto, mas uns idolatram tanto sistemas religiosos que só creem quando vem uma imagem ou algo milagroso acontecendo. De fato, a gente falou aqui, né, no caso da... Essa é a segunda parte. Ele colocou outra assim. A pergunta está em cima, perdoe, irmão. Está aqui mesmo, é. No Evangelho de João, capítulo 20, Jesus ressuscitou e se apresentou no meio dos 12. Ele fala da incredulidade de Tomé quanto à sua ressurreição. O exemplo de Tomé me parece pragmático, pois só vendo ele veria que era Deus que estava ali. Esse pode ser um exemplo de idolatria? Eu falei que às vezes as pessoas muitas vezes criam imagens porque é mais fácil você crer naquilo que você está pegando ou vendo, né? E Deus é invisível. A Bíblia fala que é o fim e o fundamento, a fé é o fim e o fundamento das coisas que não se veem, a certeza das coisas que se esperam. Outra, acho que é o apóstolo Pedro, que vai falar assim, que a nossa fé ela é mais valiosa do que o ouro, porque mesmo sem vê-lo, a gente está sendo, estou parafraseando Sim. aqui, tá? Está o servindo fielmente. Então, assim, não diretamente, mas indiretamente, demonstra, caracteriza aqueles que precisam. Sim. E engraçado que ainda dizem que isso é por causa da fé. A gente vê que não é fé. Não, Isso não é fé, na verdade. não. Vamos parar por aqui. Exatamente. Senão a gente entra em outro assunto. Não, porque senão pior aí. Vou me aprofundar mais, depois vai ter alguém querendo me pegar aí. Mas fique à vontade na sua conclusão, pastor. Então, irmãos, não é fácil, isso não é mágica, tá? É simplesmente, agora vou tomar cuidado e vou evitar a idolatria a qualquer preço. Sem processo e sem trabalho, você não consegue evitar. Você não consegue evitar. Veja que quando a gente fala que o homem é narcisista, hedonista, busca por prazer, a sua imagem está no centro, culto antropocêntrico, música antropocêntrica, e aí vai. Então, e outra, o pecado desde de Adão e Eva, em qual o homem se coloca no centro, que é a independência de Deus, muito difícil você assim evitar em algum momento da vida, do cotidiano, a idolatria. Então, como que isso é possível, né? Primeira coisa a ser falado, primeiro a gente precisa reconhecer a Jesus Cristo. Primeira de João, que eu já li o 21, vou ler o 20 e o 21. Primeira de João 5, 21. Nossa, a gente não pode mais colocar a mão na boca pelo quê? Primeira de João 5, 20 e 21 diz assim, ó. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo, Jesus, e nos tem dado entendimento, para conhecermos o verdadeiro. Então Jesus, ele quebra a ponte de inimizade que havia entre nós e Deus. Então ele nos aponta a toda a sabedoria de Deus, o amor de Deus. Por isso que a Bíblia fala que Deus amou muito a maneira que deu seu Filho. Então Jesus nos apresenta a Deus, ele é o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus, a vida eterna. Então, assim, primeira coisa, Jesus, é Deus quem é quem te doou a vida, que é o teu Salvador, o teu Redentor e que te sustenta. Então é dele que você precisa. A primeira coisa é entregar a vida a Jesus. Mas eu já sou crente. Nós estamos falando aqui que às vezes a idolatria vem da igreja. Sim. Então, às vezes pode ser alguém que está vacilando, é crente, mas está vacilando. Pode ser que alguém esteja na igreja ainda e ainda não é convertido. Sim. Ele está acostumado com o religioso, mas não é convertido ainda, né? Então, primeiro é se entregar totalmente a Cristo. Segundo, eu posso tirar as pessoas da idolatria? Alguém falou, como perceber, né, que alguém está na idolatria? O apóstolo Paulo vai dizer que ele pregou aos Tessalonicenses e eles,
as cidades ao redor, a região ao redor, chegou a notícia de como o evangelho foi bem proveitoso ali em Tessalonicenses. E aí o apóstolo Paulo vai dizer assim: viram como vocês saíram dos ídolos e se converteram a Deus. Então o que converte a Deus? O evangelho, Jesus. O que tira da idolatria? Jesus. Por isso que tem que ensinar, pregar o evangelho. Tá? Você é idólatra, não vai dar certo. Não é dessa forma. Ô irmão, deixa a idolatria, viu? Não vai dar certo. Ou você ensina o evangelho. O que é o evangelho? O evangelho entroniza Cristo. Agora assim, não, olha, Jesus, você é idólatra, então você se submete a Jesus. Não é assim. Ensina o evangelho. Eu não sei o que é o evangelho, pastor. Então procure seu pastor e procure saber o que é o evangelho. Eu sempre faço a pergunta na igreja. E é uma pergunta difícil de responder, parece fácil, mas não é. Mas, se você for um aluno dedicado como filho de Deus, você aprende e você pode ensinar o evangelho às pessoas. Sim. E é isso que tira da idolatria. Sim. O apóstolo Paulo vai dizer que o que deixa na idolatria, o que faz a pessoa ser idólatra, é a ignorância. 1 Coríntios 8, 4 a 7, ele vai dizer que havia ali muita questão de idolatria em Corinto, e ele vai dizer que o ídolo não é nada. E eu poderia ir lá, que era o caso, e comer uma carne que era oferecida a ídolo, porque ídolo não é nada. Mas se as pessoas que não tinham conhecimento não me vissem fazendo isso, seria escândalo. Então, muitas pessoas não têm conhecimento e por isso entram no pecado da idolatria. Sim. Então, o que fazer? Pregar Cristo e ensinar. É a ignorância, tirar da ignorância, da insensatez, e então as pessoas poderão aprender e honrar só a Deus. Outra coisa é, mesmo a gente sendo convertido, todo mundo tem coração, né? Ser humano. Sim. O coração do ser humano é uma fábrica de ídolos. Sim. Eu posso adorar minha esposa. Eu falo pra Jane, quando tem alguma coisa na igreja, eu falo. Ela na terra é a pessoa que eu mais amo, mas primeiro é a Deus. Sim. Por quê? Porque a minha salvação, meu bem-estar depende, e meu e dela depende de Deus. Sim. Não é dela. E tem coisas que a Jane não vai me completar, só Deus me completa, e tem coisas que eu não vou completar a minha esposa, só Deus completa. Então, meu primeiro amor primeiro é a Deus. Tá? Então, a gente precisa fazer o quê? Ter uma disciplina para vencer o íntimo do nosso coração, para vencer os ídolos do nosso coração. A gente tem disciplina. Disciplina em quê? Oração, leitura bíblica. Não tem mágica. Não tem mágica. Você pode adorar bens, pode adorar o dinheiro, pode adorar profissões, pode adorar o corpo, pode adorar uma pessoa, pode adorar objetos, pode adorar instituições, entidades. Então, assim, é muito vasto. E você, às vezes, pode sair de uma, vencer uma e ir para outra. Então, o que você precisa de palavra? O que você faz, então? Comece orando a Deus. Senhor, Salmo 139 fala que Deus tem o poder de sondar. Então, sonda-me e vê se há em mim algum caminho, vê se há em mim algum ídolo. E aí o que você faz? Ora, e Deus mostrando, você percebendo, você então comece a se revestir da palavra de Deus. Estou acabando, só falta 3 versículos. Fique à vontade. 1 de João 2,15-16 diz que a amizade com o mundo é inimizade para com Deus. E a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida fazem parte deste mundo. O mundo o que é? O sistema corrupto, comandado pelo inimigo, por Satanás, ou o diabo, que é acusador, e eu preguei sobre isso domingo. Então, ele age o quê? Na cultura, no sistema político. Não digo que essas áreas, política, economia, cultura e religiões em si é pecado. Não estou dizendo isso, estou dizendo que ele se utiliza disso e ele governa isso para mostrar toda a sua oposição a Deus, comandando as camadas sociais. Então, veja que o diabo continua a nos tentar. Aí qual é a resposta bíblica que o apóstolo Paulo dá para isso? Efésios 6. Ele fala assim, olha, revistam-se da armadura de Deus para que possam resistir ao dia mau e depois ficar firmes. O
que ele está falando? Quando vai para a armadura, fala de capacete da salvação, couraça da justiça, cinja os lombos com a verdade, vai falar de escudo da fé, vai falar de estar preparado com as calçadas nas sandálias do evangelho da paz. A questão aí, ele está trazendo uma ênfase doutrinária, falando de verdade, de justiça, de proteger a cabeça, salvação. Está falando está dando uma ênfase doutrinária, ou seja, Bíblia. Como é que eu vou saber que eu estou firme em Deus, que Deus me salvou, que Deus me justificou, que Deus morreu por mim, que na mão dele eu estou seguro, que ele me deu vitória contra as trevas, contra Satanás? Eu preciso de ensinamento, de discipulado, tá? Sim. Então, não tem mágica, é dia a dia. Dia a dia. E, pra gente terminar, aí, eu quero terminar, e não tem aqui, ninguém está passando cabeça da mão de ninguém, mão na cabeça de ninguém, porque nós vamos nos colocar agora aqui na brecha, os líderes, nós líderes pastores. Eu vou resumir aqui 3 passagens. O apóstolo Paulo escreve para Timóteo dizendo que existia problema na igreja de Éfeso. Ele diz, olha, cerca-te de homens idôneos e fiéis que possam passar aquilo que eu te ensinei a outras pessoas. Efésios 3, a palavra diz assim, que ele chamou uns para apóstolos, profetas, doutores, mestres, pastores, líderes, presbíteros, evangelistas, aí vai. Tudo para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Para fazer o quê? Ensiná-los, para que eles não sejam levados a todo vento de doutrina. Ensinamento. E o apóstolo Paulo vai dizer que Tito foi deixado em Creta para levantar homens idôneos para que pudesse ensinar. Ele fala no versículo 1 que ele estava ensinando eles acerca da fé. Então, o que todo líder tem que fazer? Ensinar. Por isso que eu disse para a pastora que no seu vídeo eu discordei quando ela disse que não concordava que os cantores tinham culpa e os líderes também têm culpa. É que eu não quis polemizar. O líder também tem culpa. Quando? Entendi. Quando ele tem uma postura que faz com que as pessoas dependam dele. Quando o pastor que faz o membro ficar ligado a ele, lógico, tem que respeitar, tem que honrar. A Bíblia fala que nós somos exemplos. Agora sim, nós pastores não somos mediadores. A Bíblia fala que não há nenhum mediador a não ser Jesus Cristo entre Deus e os homens. Então nós não somos mediadores, nós temos que ensinar. Nosso pastor tem que levar a sério o ensino. Temos que ensinar a igreja. Sabe, ensinar os cantores, e ensinando a igreja, né, ela vai saber, assim, não, eu não vou tomar essa postura com tal cantor, porque eu devo adorar só a Deus. Exato. Então, os líderes têm que ensinar. A característica, vamos dizer assim, principal dos líderes é ensinar. Né? É ensinar. Foi levantado para isso. Ensinar. Então, precisamos nos debruçar sobre essa urgência de ensinar a igreja. Amém? E para ensinar tem que aprender. Às vezes a gente também quer ensinar sem nem ter aprendido ainda, o que é mais complicado ainda. Pois é. Oh, meu Deus, glória a Deus. Deixa eu só mandar aqui um abraço pro pessoal. Leandro, que chegou, a Lu, a Maria Lúcia, o Alessio Silva e o Nicolas Lima, que também está assistindo. Bom, irmãos, eu não tenho o que falar. Programa maravilhoso. Amo quando o pastor Jamilson vem, porque de fato só nos acrescenta. E glória a Deus por isso. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Eu espero de verdade que você, a partir de hoje, comece a se analisar mais, se olhar mais nesse sentido. E quando alguém falar alguma coisa, que às vezes a gente dá um toque, né, pastor? Às vezes a gente dá um toquezinho assim de leve. Perceba, sabe? Fique atento, procure ver, né? Porque às vezes também a gente não foi chamado, a gente também não pode chegar lá e entendeu? Às vezes a gente tem que ser chamado. Mas se der um toque, se der um sinal, se analise, olha, observe, é como o pastor falou, você pode sair de uma idolatria aqui hoje e amanhã você ser pego em outra, porque o nosso coração ele é
ele, né, tende para isso. Eu falei aqui quando a gente estava no meio da conversa que o pastor inclusive respondeu, não sei qual é a necessidade que a gente tem de adorar a outras coisas, de adorar a outras pessoas. Parece que a gente tem sempre que estar adorando a algo. E isso acontece muitas das vezes também meio que sem a gente perceber. Então, busque conhecimento, busque conhecer Deus, busque aprender sobre Deus. Porque como o pastor acabou de falar, é este conhecimento, é este entendimento que vai te livrar da idolatria. E lembre-se, você precisa ser liberto da idolatria. Você precisa ser livre da idolatria. A idolatria ameaça, uma porta fechada para a sua salvação. Quer dizer, meu irmão, pelo amor do Senhor Jesus Cristo, você está aqui vivendo uma vida cristã, a sua vida inteira, entende, pastor? Achando que está ali amando a Deus e vivendo a justiça de Deus, quando na verdade você vai chegar aquele grande momento, como foi para as 5 virgens, a porta está fechada porque você foi pego numa bobagem, assim, uma idolatria. Não existe idolatria pequena ou grande, não é isso que eu estou querendo dizer, mas às vezes era uma bobagem que podia facilmente ter sido tirado da sua vida, mas que por falta do conhecimento que você não foi buscar, da disciplina que você não teve, você perdeu a sua salvação. Então, assim, a salvação é preciosa demais. É algo muito precioso. Aliás, é o mais precioso de nossas vidas para ser arriscado com tão pouco. Ou tão pouco ou tão grande. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, assim, analise-se, se observe em volta. Observe também o lugar que você está. É fundamental, pastor. A gente realmente não está aqui querendo dizer, olha, faça confusão no seu ministério, saia do seu ministério. Não é isso que eu estou querendo dizer, mas às vezes também o ambiente não é propício, a verdade é essa. Analise, observe se o ambiente onde você está não está te proporcionando esse ensinamento, não está te proporcionando essa visão mais ampla. Ou pelo contrário, você observa e percebe que ali existe o olhinho, entende? A vassourinha, o lencinho, a aguinha, seja lá o que for, cai fora, irmãos. A gente até tem que falar português mesmo. Cuide da sua salvação. Caia fora. E é interessante porque assim, não, mas eu, por exemplo, eu acho que a pessoa até pode ter um objeto lá, assim, como enfeite na sua casa. Pode até ser na igreja, não sei, dependendo do tamanho, aonde for, né, o lugar onde está exposto. Mas, só um exemplo, a Arca da Aliança. A gente tem que tomar muito cuidado ao usar, porque senão eu vou dizer para as pessoas que eu ainda dependo daquilo para sentir a presença de Deus. Isso é algo muito perigoso. Arca da Aliança, aquele negócio que eu não sei, estola. Estola. Que mais? Estola sacerdotal, vamos lá. mezuzá, chofar. Tudo isso que você coloca como contato, sabe? Como ponte de contato, aquilo tira toda a eficácia, eu sou a palavra que eu sou ruim. Tira a função de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Você está transferindo, você está tirando do Jesus, Deus e colocando para aquilo. Então, abre teu olho, amém? Nos perdoe se a gente é meio direto, mas não dá para ir por percalço, né? Eu quero agradecer, pastor, mais uma vez, de verdade. Agradeço. É uma alegria para mim, de verdade. Para mim também. E vou pedir para o senhor orar por nós, né? Amém. Liberar a bênção sobre nós, que a gente venha nesse momento. Eu digo a gente, porque como o pastor falou, meu irmão, hoje você está bem, amanhã você pode ser pego, sem perceber, então fica atento, né? Para que a gente venha estar atento nos sinais. Amém. Oremos a Deus. Pai querido e amado, nós te louvamos e te engrandecemos. E rendemos a Ti, meu Pai, toda a glória e honra. Se estamos aqui, meu Pai, é por Ti. Amém, Jesus. Pai querido e amado, é claro que nós queremos, Senhor, sempre fazer algo bom, Pai, mas entregamos toda a glória, Senhor. Amém, Senhor. Toda a honra, Pai, a Ti. Amém. Nós só somos alguma coisa por causa do Senhor. É verdade. É o Senhor quem tem dado importância às nossas vidas. É verdade. E porque, meu Deus, meu Pai, a Tua palavra diz que outrora estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas mesmo sendo alcançados por Ti, Pai,
a natureza pecaminosa, Senhor, insiste muitas vezes, e a tua palavra chama isso de frutos da carne, Senhor. Tende, meu Deus, meu Pai, a querer novamente nos levar à escravidão do pecado. Então eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que havendo essa possibilidade, que o Senhor então nos ajude, meu Pai, e coloque em nosso coração a convicção nessa noite, ó Pai, que nós não vamos alcançar nada na Tua presença, no Teu reino, Pai, na mágica. Então, Senhor, que possamos tomar uma atitude importante nessa noite. A termos uma vida devocional, Pai. A termos uma vida, Senhor, dedicada no Teu altar todos os dias. Jesus. Na leitura da Tua palavra, na oração, Senhor. Pai querido e amado, vivendo uma vida piedosa, meu Deus e meu Pai, particular com o Senhor e também com a nossa família. Para que possamos, meu Deus e meu Pai, nos livrar, Senhor, de todo ídolo e toda idolatria no nosso dia a dia. Porque o Senhor mesmo disse que o Senhor nos alcançou e nos chamou para a Tua presença para sermos a imagem do Teu Filho. Sim. Nós não devemos ser idólatras, Pai querido e amado, porque o Senhor nos chamou para alcançarmos a estatura de Cristo. Pai querido e amado, Ele é o nosso irmão primogênito, Ele é o Senhor e nós temos que ser como Ele. Amém. Então eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Pai querido e amado, para que nós venhamos a cada dia renegar o nosso ego, a nossa vontade, para viver a Tua palavra, para viver em obediência. Amém. E fazer aquilo que Te agrada, Senhor, que Te glorifica. Glória. Então eu te peço, Pai, fortalece a cada um nessa noite. Talvez alguém chegou à conclusão, Pai, que está vivendo uma vida de idolatria. Pai querido e amado, se o Senhor deu a oportunidade nessa noite de ouvir essa mensagem, é porque o Senhor também, meu Deus, meu Pai, tem a salvação para ela nessa noite. Que ela não se desespere, mas que ela possa orar e pedir a Tua misericórdia e passar, meu Deus, meu Pai, a se revestir do Senhor a partir de hoje. E que o Senhor dê força para tomarmos atitudes corajosas. Amém. Não adianta só reconhecer o pecado. A Bíblia fala que aquele que confessa e deixa, este alcança a misericórdia. Então eu peço, meu Pai, a Tua bênção sobre nossas vidas, porque nós também somos passíveis disso, meu Pai. E sobre todos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Obrigada a você que ficou até aí agora, né, nos acompanhando e aprendendo um pouquinho mais. Deus abençoe sua noite, que você tenha uma noite de descanso no Senhor. E aproveita, mande o link desse vídeo para as pessoas, para os seus amigos, para os seus colegas, não em tom de acusação, mas em tom de ensinamento também, porque é o que nós queremos aqui. Deus abençoe, fique com Deus, até quinta-feira que vem.